Sabe por que algumas histórias marcam a gente para sempre, mudam o jeito que a gente pensa, enquanto outras a gente simplesmente esquece? Pois é, hoje vamos mergulhar na estrutura secreta que está por trás das narrativas mais impactantes, uma técnica usada tanto pelos grandes estúdios de Hollywood quanto por especialistas em marketing. Ok, olha só o nosso caminho hoje. A gente vai começar pelo segredo das grandes histórias, passar pelos elementos essenciais, depois mergulhar de cabeça no conceito das duas jornadas do herói e, para fechar, entender como criar aquela epifania, sabe? Aquele clique que conecta de verdade com as pessoas. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Aquela pergunta que está no coração de toda boa comunicação. E a resposta, o que se descobriu, é que não é só uma questão de talento, não. É sobre estrutura. Um segredo que gente como o Russell Brunson, por exemplo, demorou anos para sacar. Essa frustração, que é super comum, né, levou muita gente a buscar um jeito melhor de fazer isso. Uma estrutura que funcionasse de forma consistente para criar histórias que geram credibilidade. E essa estrutura toda começa com três elementos bem simples. E essa busca por uma estrutura nos leva direto para esses três elementos centrais. Porque, no fundo, toda boa história, não importa se é uma anedota de 1 minuto ou um filme de 3 horas, todas elas compartilham o mesmo DNA. E essa definição, que parece simples, já entrega o ouro. Ela tem os três ingredientes essenciais: personagem, desejo e conflito. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro de tudo, precisa ter um personagem. Alguém pra gente seguir, pra gente se conectar. Segundo ponto, esse personagem tem que querer alguma coisa. É o desejo que move a trama, que dá o gás pra história andar. E por último, mas talvez o mais importante para criar emoção, o conflito. Porque, vamos combinar, sem um obstáculo, sem um desafio, não tem história. Simples assim. Juntando esses três, a gente tem o esqueleto de qualquer boa narrativa. Só que um esqueleto sozinho não faz muita coisa, né? A alma da história, o que realmente pega a gente, tá numa camada mais profunda. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Olha que interessante essa dualidade. Toda grande história tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a jornada da conquista, que é o objetivo externo, aquilo que a gente vê, o que o herói quer. Mas por baixo disso, tem a jornada da transformação, que é interna, é sobre quem o herói se torna. E é aí, nessa jornada de dentro, que a mágica acontece, que a conexão emocional é criada. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo que praticamente todo mundo conhece e que ilustra isso perfeitamente. Pensa no Relâmpago McQueen. A jornada da conquista dele é clara: ganhar a Copa Pistão. É o que ele diz que quer. Mas a jornada da transformação, a que realmente importa, é ele deixar de ser aquele cara arrogante e egoísta para aprender o valor da amizade. E o final do filme mostra qual das duas jornadas era a mais importante, né? Exatamente, a transformação fica claríssima ali. Na linha de chegada, ele literalmente abre mão da conquista do troféu para completar a transformação dele como personagem. Isso prova que ele mudou de verdade, de dentro para fora. Beleza, mas como a gente organiza isso na prática? Como garantir que as duas jornadas aconteçam? Bom, um consultor de roteiro de Hollywood chamado Michael Hayde mapeou um padrão que se repete sempre nos conflitos das grandes histórias. Pensa nesses 5 pontos como um GPS da emoção na história. Tudo começa com uma nova oportunidade. Aí vem uma mudança de planos que define o objetivo. Depois, o ponto sem retorno. Agora não dá mais para desistir. O negócio aperta de vez no grande revés, quando parece que já era. E tudo isso prepara o terreno para o clímax, onde o herói não só resolve o problema externo, mas principalmente mostra para todo mundo que se transformou. E o mais legal é que essa estrutura toda não é só para entretenimento, não. Quando bem usada, ela vira uma ferramenta de comunicação poderosíssima, capaz de criar uma epifania, uma virada de chave na cabeça de quem está acompanhando a história. É isso. Quem domina esse processo consegue construir o que se chama de ponte da epifania. É um jeito de levar as pessoas numa jornada que não só diverte, mas que, no final, pode mudar de verdade a forma como elas veem o mundo. Então, para a gente amarrar tudo, o básico é personagem, desejo e conflito. Mas o pulo do gato das grandes histórias está nas duas jornadas. A de conquista, que é a externa, e a de transformação, a interna, que é o verdadeiro coração da coisa. Usando aqueles 5 pontos de virada para guiar a emoção, uma história deixa de ser só uma história e vira uma experiência que pode de fato mudar crenças.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Na hora de construir qualquer narrativa, talvez a pergunta mais importante não seja o que acontece na história, mas sim em quem o personagem se transforma no final.